Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo dessa semana e hoje eu quero falar sobre alinhar as suas expectativas. Sim, nós temos a tendência de criarmos muitas expectativas em situações, em projetos, em nós mesmos, em pessoas e principalmente em Deus. Mas quando essas expectativas não estão alinhadas da forma correta, elas podem nos trazer frustrações e muitas das vezes até gerar um fracasso. E para isso, através da ministração que o Senhor colocou no meu coração, eu venho aqui trazer clareza para você. Primeiramente, criar expectativas em pessoas. Muitas das vezes nós depositamos 100% a nossa confiança no outro, a nossa esperança. Às vezes nós temos uma ação bondosa para com a pessoa e a gente espera um retorno igual. E muitas das vezes nós vamos nos frustrar, porque às vezes nós vamos semear, mas não vamos colher daquela mesma pessoa. Talvez em outra situação você vai colher, porque a colheita é certa. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. E não necessariamente no mesmo tempo, mas talvez em estações diferentes. Às vezes nós colocamos expectativa em um plano que a gente criou ali sem a direção do Senhor, sem consultar o Senhor, e tudo começa a desandar e dali vem a frustração. Frustração porque a palavra do Senhor diz: consagre seus planos ao Senhor e eles darão certo. E quando a gente não faz isso, rapidamente nós vamos nos decepcionar. Expectativa em Deus. Muitas das vezes nós vamos colocar expectativa até mesmo em algo que Deus ministrou ao seu coração, mas que não é para aquele tempo. Vou dar um exemplo. Se Deus falou para você que você vai trabalhar em uma grande empresa, e aquilo não acontece de imediato, aquilo não acontece no tempo que você determinou, porque às vezes nós temos a tendência de quê? Tentar entrarmos na mente de Deus. Nossa, provavelmente é nessa vaga aqui que apareceu que Deus vai abrir a porta para mim. E muitas das vezes a gente acaba criando expectativa em algo que Deus não declarou que seria exatamente aquela porta. E ali a gente se frustra com Deus, culpa Deus. Às vezes nós temos Deus como mentiroso, que ele não cumpriu aquilo que ele prometeu. Só que a gente está desalinhado com as expectativas. Expectativas em nós mesmos, quando a gente pensou em seguir aquela dieta na segunda-feira e na própria segunda-feira a gente falhou mais uma vez. E ali a gente estagna, não quer tentar mais, ou tenta e continua no mesmo ciclo vicioso. Hoje eu quero te convidar a alinhar a sua expectativa com um pai amoroso, um pai cuidadoso. Vocês sabem que eu sempre estou falando desse pai, que ele tem o melhor para nós, que ele sempre vai pensar o melhor, mas para isso ele vai precisar nos moldar, nos tratar. Acontece que a gente precisa estar com o coração disponível, um coração humilde, um coração manso para a gente se submeter ao processo, se submeter à vontade de Deus, que assim nós vamos criar menos expectativas ruins, menos frustrações e estaremos em paz. Em paz o tempo todo, gente? Claro que não. O mundo, ele contém aflições, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você, para que você guarde o seu coração. Porque se Deus, vou dar um exemplo aqui com relação a Deus. Se Deus falou algo para você, você não sabe o tempo que ele vai cumprir, porque quem decide a hora que ele vai usar, que ele vai fazer, abrir tal porta na sua vida, é ele sabe o tempo perfeito de todas as coisas. Mas para isso, ele vai provar o seu coração, ele vai sondar o seu coração. Mas se Deus falou, e você é professora, então eu vou estudar para eu passar numa faculdade. Se eu não tenho a faculdade, se eu já tenho a faculdade, eu vou buscar lugares onde esteja precisando de professora. E a porta que Deus abrir, ele vai dar clareza para você, compreende? Agora, com relação às pessoas, se eu decido
dar o meu melhor, não para ser reconhecido pelo outro, mas porque eu estou fazendo para o Senhor, para eu ser uma pessoa melhor em Deus, para eu representar a Deus. Então eu vou semear na vida de uma pessoa, eu vou abençoar uma pessoa, eu vou dar atenção a essa pessoa. E não vou esperar retorno dessa pessoa, não posso esperar uma gratidão dessa pessoa, um muito obrigado. Eu não posso esperar que ela me trate da mesma forma como eu a tratei. Claro, isso não dá o direito, gente, de eu seguir num lugar onde eu não sou valorizada. Eu vou amar, eu vou perdoar, mas se é um ambiente tóxico, eu vou bater os meus pés, sacudir a poeira e seguir o meu rumo. Eu não preciso conviver com essa pessoa, eu não preciso tolerar certos tipos de lixos emocionais. Compreende o que eu estou falando? Então a gente precisa guardar o nosso coração com relação a isso, senão a gente vai sempre estar cobrando do outro um posicionamento que ele não é obrigado a nos dar. Claro que a gente pede um mínimo de reciprocidade. Entende? Não está errado nisso. Eu quero trazer clareza com relação a essa situação, porque senão você pode pensar assim, mas Danielane, você está falando para eu ficar num ambiente tóxico. Você está falando para eu me dar ao máximo para quem não está nem me dando retorno. Não é isso. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer pensando no Senhor. Quando eu faço pensando no Senhor, em ser parecida com o Senhor, eu automaticamente não vou esperar retorno nenhum do próximo. Mas se eu vejo que a pessoa continua com o mesmo comportamento de sempre, eu não vou continuar ali. Eu vou seguir em paz, por quê? Porque eu fiz a minha parte. Então eu posso seguir o meu caminho, encerrar ciclo e recomeçar. Isso não quer dizer que eu precise me fechar, agora eu não vou ajudar mais ninguém, agora eu não vou me doar para mais ninguém. Porque todos são assim, todos vão falhar comigo. Não, gente. Nem todo mundo vai falhar com você. Até porque, se a gente for colocar na balança, nós não somos totalmente vítimas, não. Quantas vezes a gente prometeu algo à pessoa e nós não cumprimos? Quantas vezes a gente deixou alguém na mão? Quantas vezes a gente falhou com alguém também? Porque nós somos seres humanos. Nós temos falhas. Nós não somos perfeitos. Então, aí que vem também a empatia da gente entender a vulnerabilidade de cada um, a debilidade de cada um. A gente precisa ter essa mentalidade, porque se a gente for olhar no contexto aí do mundo, todo mundo é ruim, todo mundo é mal, todo mundo é Judas, menos eu. Eu nunca sou, eu sou a perfeita, eu sou a coitadinha, não existe isso. Nós somos falhos. Qual é a diferença? É a gente ter humildade no nosso coração, reconhecer as nossas falhas. Se tiver de pedir perdão, nós vamos pedir. Se tiver de perdoar, nós vamos perdoar, mas nós vamos seguir o nosso caminho. Eu quero deixar isso claro aqui para que não haja confusão no seu coração, porque, de fato, as pessoas vão falhar com a gente. Quantas vezes, gente, eu, no meio de uma dificuldade, uma pessoa prometeu, uma, não várias, prometeram algo para mim, prometeram que ia segurar a minha mão e depois eu me vi sozinha e eu me doava muito para as pessoas. Eu tenho esse coração ajudador, claro que isso não vem de mim, vem diretamente de Deus e eu não tive o mesmo retorno, sabe? E isso realmente é frustrante, é desanimador. Se a gente não deixar o Espírito Santo agir no nosso coração, a gente se fecha para o mundo e não quer ter relacionamento com mais ninguém. Queremos entrar numa bolha, numa caverna e dane-se todo mundo. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, porque Ele não nos fez para andarmos sozinhos. Mas a gente precisa ter maturidade e ser bons administradores das nossas emoções. Com relação a nós mesmos, que você não faça nada na sua força, não faça nada pensando no que você acha que é melhor para você, pense naquilo que o Senhor tem projetado para você, porque a frustração vai ser menor. E quando a gente convida o Espírito Santo de Deus, gente, para dar certo é 100%. Espírito Santo de Deus, eu estou querendo abrir uma empresa, preciso da tua ajuda. Se está nos planos dele, ele vai te ajudar e a frustração vai ser zero. Você vai ver que você vai ser próximo, vai ser abençoado, se aquilo dali está alinhado com a vontade de Deus.
Que você coloque expectativa no lugar certo, no Senhor que tem planos de paz, no Senhor que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, no Senhor que tem sempre algo novo para cada um de nós. Ele pede para que a gente esqueça as coisas do passado, as frustrações, as mágoas, as traições, as falhas, os julgamentos, as críticas. Ele tem algo novo, ele tem uma nova folha para você recomeçar. Mas recomeçar o quê? Com sabedoria. Essa é a vantagem de um recomeço. Você não vai recomeçar não sabendo de nada. Pelo contrário, você vai recomeçar já tendo todas as informações de quando você começou. E aí que a gente tem a oportunidade de fazer um gol e fazer toda a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Alinhe seu coração com a vontade de Deus, com aquilo que Ele projetou para a sua vida. Coloque seu pensamento nas coisas do alto. Coloque seu pensamento nos planos que o Senhor tem projetado para a tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor não decepciona os seus. Ele jamais deixará que a gente seja envergonhado, que o nosso rosto se cubra de vexame. Ele tem bênçãos de paz, prosperidade, que você entregue a sua semana ao Senhor, que seja uma semana de bênção, uma semana de transformação, de paz e de muita alegria. Vamos pra cima, a gente não precisa esperar 2026 chegar. No hoje, você já pode começar um novo na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.